falar sobre casas, né, pessoal? Construir casas. Claro que nós não somos construtores de casas de alvenaria, mas estamos construindo as nossas casas no decorrer ao longo de nossas vidas. Então hoje nós vamos falar sobre casas. E aqui, casa representa e precisa representar segurança, conforto, provisão, aceitação, acolhida e coisas boas desse tipo, né, pessoal? Infelizmente, algumas casas, e eu louvo ao Senhor, porque aqui na nossa comunidade de fé, Deus tem cuidado de nós, mas infelizmente, em muitas casas, não podem sentir as mesmas coisas, né? Essas casas, muitas vezes aí fora, são sinônimos de destruição, de medo, é uma pena. Eu fico triste com isso. Uma casa deveria ser reconhecida somente por adjetivos bons e que sejam edificadores, né? E de novo, eu não estou falando aqui de casa alvenaria, eu estou falando de vida. Isso é muito importante. Hoje nós vamos falar exatamente sobre casas, como construímos as nossas casas ao longo de nossas vidas. E eu gostaria de fazer uma analogia hoje. Preguei esse sermão há quase 15 anos, aqui na igreja. E eu usei o termo, né, o Evangelho segundo os 3 porquinhos. Na verdade, a mensagem dos 3 porquinhos. Os mais antigos aí talvez se lembrem do sermão. A Terezinha está ali falando, lembro dessa história, né? E, na verdade, quando eu preguei aquele sermão, eu havia lido um sermão de um sujeito que chama Reverendo John Barr. Ele é da Igreja de Deus, lá nos Estados Unidos. A Igreja de Deus é uma denominação, viu, pessoal? E ele fez uma analogia muito legal do texto que nós vamos ler de Mateus com essa história. Na época, eu me apropriei de algumas ideias e verifiquei que mais gente havia pregado sobre o assunto e dei uma andada e consegui fazer dessa vez, trazer para a nossa realidade aqui. E fiz uma revisão e adaptei algumas coisas e hoje eu quero pregar novamente esse sermão. Vamos lá então ler o texto? Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versos de 24 a 27. Mateus 7, de 24 a 27. Lembra o seguinte, que esse texto, e aqui de vez em quando a gente usa umas palavras mais assim técnicas, de vez em quando, o Lê usa de vez em quando, que é a perícope. O que é perícope? É aquele bloco de texto da Bíblia que normalmente dá um contexto claro, de início, meio e fim. Nas suas Bíblias, normalmente, dependendo do tradutor, né, ou do intérprete, você vai ter o início de uma perícope com uma letrinha em negrito. Depois você olha aí para você ver. Nesse caso aí, no Mateus 7, 24, você pode olhar na sua Bíblia que o T ali, todo aquele vai estar em negrito, começando uma nova perícope. Eu leio na versão revista atualizada, tá bom? E Jesus fala assim, Jesus falando, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, ok, e as pratica, esse será comparado a um homem prudente, sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada com fundamento firme, com alicerce firme sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras, os dois ouvem as palavras de Jesus e não as pratica. Esses são comparados, não, esse será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E vindo a chuva, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar. A Deus, que o Senhor abençoe a leitura e a reflexão desse texto que vamos fazer no nome de Jesus. Amém. Só eu vou contar a história dos 3 porquinhos, porque todo mundo conhece a história dos 3 porquinhos. Era o palhaço, o Pedrito
O palhaço, o palito e o Pedrito. Eram 3 porquinhos que eram vizinhos. Um foi lá e construiu a sua casa de palha, outro foi lá e construiu sua casa de madeira, e o outro sábio edificou a sua casa sobre a rocha, ou seja, com fundamento firme e de pedra. Todos nós sabemos o final da história. Os 2 primeiros, depois de serem assaltados pelo lobo mau, que ameaçou soprar a casa deles, porque queria fazer deles um almoço, as casas foram derrubadas pelo sopro do lobo, que eles correram então e refugiaram. O palhaço refugiou na casa do palito, achando que estava seguro. Aí veio o lobo, veio e soprou a casa do palito, e eles correram e ficaram na casa do Pedrito, e aí o lobo mau não conseguiu soprar a casa, porque a casa foi bem construída, bem fundamentada. E foi grande, né, a festa dos 3 porquinhos, porque eles ainda conseguiram apanhar o lobo mau, e foi um resultado que todos nós gostamos de ver ao final de contas nessas historinhas. Mas o que nós nos esquecemos dessa história é que o palhaço e o palito, o de palha e o de pau, ficaram sem casa, perderam tempo na vida construindo casa, perderam tempo e dinheiro e tiveram um grande prejuízo. Precisamos aprender com essa historinha. Aqui, presta atenção. Para a gente não estar construindo a casa da gente em areia movediça. Palhaço, o primeiro porquinho nécio, porque ele é tolo, ele é nécio. Constrói a sua casa de palha porque é mais rápido e fácil. Palha não dá muito trabalho. Aí eu fico assim, só uma chamada para vocês. Cuidado com as coisas fáceis demais. Nem sempre trazem segurança e nem sempre duram para sempre e nem sempre trazem para a gente o que a gente queria. Nota de rodapé com respeito à internet. Se está muito barato, ó para mim. Se está muito barato, desconfia. Muita gente perdendo dinheiro aí, porque é fácil, barato, rápido. Cuidado, fecha a nota de rodapé. Aqui eu vou trabalhar a palha, porque quando a gente ajunta para nós mesmos os tesouros materiais, terreno, fama, fortuna, a gente busca isso e acha que isso pode vir e trazer dinheiro fácil, e trazer vida fácil, e se ajuntar palhas. São aqueles que mesmo ouvindo a palavra de Deus, aqui presta atenção, eles ouvem a palavra de Deus, mas não a praticam. Constroem suas casas, têm construído suas casas sobre areia movediça. Aqui, presta atenção, pessoal, riquezas mundanas, a Bíblia nos adverte que não dão segurança para ninguém. Elas são consumidas pela traça e a ferrugem, até os ladrões roubam, como diz Jesus no capítulo 6 desse mesmo Evangelho de Mateus, dentro do Sermão do Monte. A busca desenfreada por riquezas e poder, aqui, presta atenção. Tem gente que foca só na busca desenfreada de riqueza e poder. É como a casa que aquele ingênuo palhaço, que só tem aparência de casa, construiu. Ele achou que tinha casa e não tinha casa. É muito frágil. E quando vem as dificuldades, as tribulações, as lutas, as provas, essa casa não aguenta o soprinho do lobo mau. Cuidado. Pessoas que constroem casas de palhas, elas fazem isso por serem mais fáceis e mais rápidas de serem construídas e ainda se sentem seguros dentro delas. Ai, meu Deus! Se sentem seguras dentro delas. É como, me lembra que talvez muitos não se lembram dele, né, os meninos mais novos, mas o tio Patinhas, você lembra do tio Patinhas? Que ele ficava naquele monte, sentado naquele monte de moeda de ouro dele. E ele achava que aquilo era a vida dele. Não há riqueza e poder que dure por muito tempo. A própria vida fala isso e a Bíblia também nos ensina sobre isso. Mas muita gente faz igual o porquinho palhaço. Tentam construir suas vidas com base em riquezas e posses. Roubam, matam, atropelam pessoas para atingirem seus objetivos. E a gente tem visto muitos porquinhos palhaços, em especial
na atual conjuntura política brasileira. Gente que acha que pode fazer isso. Alguns deles ávidos pelas riquezas, não desses políticos corruptos, mas dessas pessoas que constroem essas casas. Eles são ávidos por riquezas e poder terrenos, pelo enriquecimento ilícito, e apesar de uma aparente facilidade de conquistar isso, eles vão atrás porque parece fácil e se corrompem e corrompem outros. Construíram as suas casas crendo que ninguém iria ou poderia pegá-los, porque estavam dentro de casas construídas de palha, pensavam que estavam seguros e pensam ainda que estão seguros, acham que são intocáveis. Foram enganados pela falsa sensação que o dinheiro, o poder e a fama dão. Dinheiro fácil, que eles tanto buscam e que acham que isso vai dar segurança. Mas os palhaços também, os porquinhos palhaços, tentam construir as suas casas com boas intenções, pensando fazer a sua poupança produzir, comprando terrenos, preparando a aposentadoria para os 60 e poucos anos, ou sei, depois dos 65 hoje, né? E se esquecem de construir sobre a rocha, construir a mansão da aposentadoria ou na aposentadoria celestial. Estão construindo só aqui, só pensam no aqui e agora, constroem na terra, nesse mundo que vive, e se esquecem que haverá um tempo que eles não estarão mais aqui, mas viverão milhões e milhões e milhões de anos lá. E se fizeram opção pela casa de palha, irão passar a eternidade em outro lugar, e não com Jesus. Se matam por 80, 90 anos, talvez, se esquecendo de que precisam cuidar não só desse mundo aqui, das coisas daqui, mas do lugar muito melhor que Jesus tem preparado para nós, que certamente é o único lugar que dá segurança. E isso vai depender de uma decisão que você faz aqui, enquanto está aqui. Nota de rodapé. Não, é importante que nós construamos bens, tenhamos bens. O problema é quando eu só entendo que isso é a minha vida. Eu foco só nisso. Eu busco só isso. E eu não quero nem saber dos outros nem de ninguém. Eu vou buscar isso aí. Esse é que é o problema. Lembrem-se do tripé que eu falo aqui, do tripé de vida financeira. Ganhe o máximo que você puder de maneira honesta, trabalhando. Seja qual for o seu trabalho. Guarde o máximo, poupe o máximo que você puder com sabedoria. Agora, contudo, é tripé. Contribua o máximo com generosidade e alegria que você puder. Muitos gostam dos dois pés. Trabalhar muito e guardar muito dinheiro, mas se esquecem que a vida precisa ter o outro pé para que ela se sustente. Fecha a nota de rodapé. No caso do pobre palhaço, veio o lobo mau, soprou a casa dele, caiu tudo. Bem feito para ele. Porque não construiu a sua casa em base sólida e confiável. E eu deixo um aviso aqui. Primeiro, eu vou fazer outros. Cuidado com o lobo mau, porque ele vem e sopra e cai tudo. Segundo porquinho é o porquinho palhaço, palito. Ele construiu sua casa de madeira com a melhor aparência, mas não uma casa não tão segura. Ele achou que a casa tinha uma aparência melhor. E eu fico pensando quantos de nós faz a vida na aparência e achando que essa aparência vai dar uma segurança. E eu penso aqui dessa aparência em algumas coisas. Primeiro, com a idolatria que nós fazemos a nós mesmos e aos nossos. A idolatria tem sido um dos grandes fracassos de muitos que constroem a sua casa de pau. Eles pensam que podem enganar a Deus e dissimulam com suas ações e vidas, praticando iniquidade contra o próprio Deus, cheios de boa aparência, até parece que são. Colossenses capítulo 2 e capítulo 3 nos adverte sobre isso. Não adianta a aparência. O Senhor ensina
isso na sua palavra, lá em especial nesse texto que eu citei. Essas pessoas até ouvem a palavra de Deus, mas não as colocam em prática, constroem suas casas também na areia movediça, como os porquinhos palhaços. São pessoas que fazem de suas vidas e de suas religiosidades um ato constante de idolatria. Eu busco somente aquilo que eu penso que pode ser. Eu não quero saber o que é por dentro, mas por fora parece que está tudo bem. Amam a si mesmos e aos seus mais do que a Yahweh, mais do que a Deus, o Criador. E mesmo que digam assim, não, nós servimos a Deus, não, eu sou de Deus. Não, não são, só são pessoas crentes de aparência. Deus não está no centro dessas pessoas. Vivem como aqui e o agora fossem a vida e o fim, a eternidade, esquecendo-se de novo que fatalmente terão que enfrentar a morte e o juízo. São tolos. São como o porquinho palito que esconde em sua casa de pau, pensando que pode passar pelas tempestades da vida sem ser atingido. A casa dele caiu e a casa dessas pessoas também cairá. Pessoas com espiritualidade deturpada também estão nessa categoria. Gente que se mete com muita confusão, macumbaria, umbanda, espiritualidade, que só vê capeta, só vê demônio, tem que ter cuidado com isso. Essas pessoas vão lá na tentativa de fazer com que a imagem deles continue intocável. Eles são aqueles que vão atrás das coisas acontecerem para eles, mas mantêm uma postura de que creem em Deus, que todos os caminhos levam a Deus. E infelizmente há muitos aí que assumem púlpitos fazendo isso. São idólatras, falsos profetas, maus obreiros, manipuladores, lobos disfarçados de ovelhas, hipócritas e sem Deus. Construíram a sua casa na aparência, construíram a sua casa de pau. Até tem outros mesmo que estão dentro das igrejas chamadas evangélicas, aqueles que gostam da religião e que fazem um polimento na religião o tempo todo. Como é que eu posso fazer um polimento na religião? Vindo à igreja, dando dízimo, participando de algum ministério, achando que isso vai me dar segurança. Estão construindo casas de pau. Não é de aparências que se constrói casas firmes que duram a eternidade. Não é de falsa humildade que se edifica ou se edificam mansões celestiais. Não é de rigor ascético, de pureza social, cultural, que se embasa uma torre ou uma casa forte. Nós precisamos saber que nada disso pode contra as tempestades da vida. Pobre gente que pensa que sua casa de pau pode resistir ao dia mau. É certo que o lobo mau está sempre por aí procurando a vida deles, para dar um sopro e derrubar. E no caso do palito, desse porquinho da nossa história, o lobo mau veio e com um soprinho derrubou a casa do palito. Deveria ter construído a sua casa sobre a rocha e não fez. Por último, o terceiro porquinho Pedrito. Sabia que não podia confiar nem nas riquezas, nem no poder, nem em outros deuses, nem na sua religiosidade bem polida. Ele construiu a sua casa, decidiu construir a sua casa na rocha, na pedra, de base sólida, confiável. Fez o seu alicerce com muita certeza em rocha que não se desfaz. Ele sabia que somente em Cristo haveria segurança e nada podia dar proteção a ele, nem conforto, nem provisão, nem aceitação, nem acolhida. A casa precisava ser construída sobre a rocha. Mesmo com a falsa impressão de estar seguro em casa de palha e de pau, com bens e riquezas e muito poder, ou até mesmo essa pretensa sensação de tentar enganar a Deus e trapacear a Deus, ele sabia, esse porquinho sabia, que isso não resistiria ao sopro do inimigo, aos ataques de Satanás, ao grande lobo mau que anda rondando as casas de pau, de palha, de pau, até mesmo as que são construídas de alvenaria. Pedrito construiu sua casa na rocha e não na areia movediça. Ele é aquele que ouviu a palavra de Jesus e pôs em prática.
E eu estou falando para mim e para você. Nós não podemos ser meros ouvintes, mas devemos ser praticantes da palavra de Deus. Não só praticantes enquanto confessar a fé, mas de fato vivermos os seus valores imutáveis, totalmente claros e expressados na Bíblia Sagrada. Aqui, presta atenção, pessoal, se está na Bíblia, está escrito, obedece ou para, só. Quem constrói a sua casa sobre a rocha está decidido a obedecer e cumprir a vontade de Deus. É aquele que ama os mandamentos do Senhor e vive dessa forma. Até mesmo para falar assim, ó Senhor, eu quero fazer isso para a honra e glória do seu nome. Ele ama os mandamentos de Deus. Ele está ali sempre pronto a servir a Jesus. Eita, porquinho sábio, inteligente e feliz. Foi esse o tal do Pedrito. Quem constrói igual Pedrito, vive o que fala. Está sempre contente e grato ao bom Deus, mesmo em meio a lutas e dificuldades. É um leitor diário das Escrituras, um ouvinte diário das Escrituras, um estudante diário das Escrituras. Ama a escola bíblica dominical. Não perde um culto, está ali sempre fiel, atento a tudo, participando de tudo. Pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas e faz isso tudo por amor e não por religiosidade ou obrigação. Tudo por amor a Deus e aos seus preceitos santos, mesmo com todas as dificuldades que a vida nos apresenta debaixo desse sol. Essa pessoa é um zelador competente das coisas de Deus, um defensor da ética e da boa moral, valores que ele não abre mão. E eu quero construir minha casa sobre a rocha e ser esse zelador competente das coisas de Deus. É gente que constrói as suas casas ao longo de suas vidas com o objetivo único, exclusivamente, de alcançar, por graça e misericórdia, as mansões celestiais que estão preparadas em Cristo Jesus, que Ele prometeu. Ele falou assim, eu vou preparar o lugar para vocês. São pessoas que estarão diante do Cordeiro, como diz lá em Mateus 25, 21, e receberão da boca de Jesus a palavra serva boa e fiel, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito, no muito. Entra no gozo do seu Senhor. Esse é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. E aqui, pessoal, presta atenção. Construir casa sobre a rocha pressupõe obediência. E obediência não é nada fácil. Exige disciplina, resiliência, comprometimento para com Deus, com a palavra dele. Eu gosto muito de uma analogia que está lá em Apocalipse 10:10, que o evangelista São João é convidado pelo anjo, que tem um livro, que é a palavra de Deus, e o anjo, ele pega o livro da mão do anjo e come. Quando ele come o livro, na hora que ele põe na boca, o livro é doce como mel. Aí ele engole. Quando ele põe para dentro, é amargoso. Essa é a analogia de que a palavra de Deus parece boa na boca, mas você tem que comê-la, praticá-la, obedecê-la, vivê-la. Aí é amargo. Obedecer a Deus exige, em quase todos os casos, que nós abramos mão de nossa vida. Foi isso que Jesus falou lá, que obedecer a Deus custa, é perder a vida para ganhar a vida. Abre para mim Mateus 16, 25, por favor. É bem assim, essa coisa de perder a vida para ganhar a vida. Mateus 16, 25. Portanto, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a vida por minha causa vai achá-la. É como Mateus 16, 24. Antes desse versículo aí. Ele diz assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ô pessoal, isso na boca o evangelho é muito doce. A hora que você põe para dentro, vai ter que viver isso com integridade. Não é fácil, não é simples. Exige uma decisão diária.
de negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. E o caminho dele é o Gólgota. É o Gólgota. Aqui muitos abandonaram Jesus por causa desses discursos dele. Abre para mim lá, São João 6,60, que diz exatamente isso. Fala assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: é duro esse discurso, quem o vai poder ouvir? Eles foram embora. Muitos deixaram Jesus naquele dia. Aqui, presta atenção: se você não pensa que isso é sério e é pesado, você vai ter que fazer como alguns deles, largar, abandonar Jesus e continuar construindo a sua casa de palha e de pau. Será derrubada, com certeza, não se engane. Aqui, Apocalipse 2,10 vai falar assim: Apocalipse 2,10 vai falar assim: aqueles que forem fiéis e estiverem até o final, esses receberão a coroa da vitória. Ele diz assim, olha lá: ser fiel até a morte. A última parte do versículo, está vendo lá? E eu te darei a coroa da vida. O prêmio é só para aqueles que fizerem a gente trincar o dente. O cristianismo é trincar o dente, é obedecer, é dizer não para você. Não se engane, não adianta tentar construir casas sob fundamento fácil, que pareça rápido e fácil. Não adianta tentar construir uma casa com fundamento frágil, mesmo que ela tenha uma aparência boa. Quando vierem as provas, essas casas sucumbirão. Quando o lobo mau soprar, cai tudo. Deus ama a obediência, muito mais que o sacrifício. Ele quer que obedeçamos. Minhas meninas cresceram, eu ensinei isso para elas. Eu não quero que você fale, não, eu não vou mais gostar de você. Algumas crianças falam assim, as meninas falam isso não. Mas eu falava com elas o tempo todo: o que eu quero de vocês é obediência. Vocês não precisam me amar. É o que Deus fala conosco. Você precisa ter obediência. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Vocês estão entendendo que a gente precisa entender? Primeiro livro de Samuel, lá o capítulo 15, verso 22. Tem um exemplo muito claro sobre como Saul foi desqualificado porque construiu a sua casa com palha e pau e não obedeceu. Portanto, Samuel disse: tem porventura, Yahweh, tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, responder, viver, praticar, melhor que a gordura de carneiro. Você ouviu? É a obediência que Deus quer. Ele quer obediência à sua palavra. Aqui, obediência custa e custa caro. Se empenhe em fazer o seu melhor para obedecer a palavra de Deus. Seja uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, que teme a Deus e que se desvia do mal, como foi o servo Jó, nosso irmão. Desgaste a sua vida aqui, deixe ela ser desgastada, porque ela vai ser desgastada de qualquer jeito, em qualquer lugar, mas desgaste a sua vida, deixe ela ser desgastada, lendo, ouvindo, meditando na palavra de Deus e mais ainda, praticando-a e obedecendo e cumprindo-a com alegria e gratidão. Construa sua casa sobre a rocha, minha irmã, meu irmão. Vou terminar. Que tipo de casa você está construindo, hein? Em qual base, sobre qual fundamento você está pondo a sua vida e a dos seus que estão com você? Vai continuar achando que você está seguro na sua casa de palha ou de madeira? Ou vai procurar hoje mesmo a pedra angular, o alicerce vivo, Jesus Cristo? Você precisa tomar uma decisão hoje, urgente, caso esteja construindo a sua vida em solo perigoso. Fica só um aviso para aqueles que ainda não se decidiram de pôr a sua casa sobre a rocha. Cuidado com o lobo mau. Vamos orar. Ó Senhor, que o Senhor nos exorte a colocar nossa segurança somente na rocha.
ouvir a tua palavra, apreender dela e praticá-la com zelo, em obediência. Eu peço isso em nome de Jesus.